Boa noite, todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos frequentadores da casa, aos internautas que nos assistem, sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora, a doutrina que nos esclarece e nos instrui e nos leva à convicção do que fazemos no orbe terrestre, por que estamos aqui. E hoje vamos ter nosso irmão Letiano Oliveira, do Jesus no Lar, que vai nos trazer a mensagem. Maria disse, nada mais oportuno, já que amanhã será o Dia das Mães. É um tempo da maior importância para todos nós. E para iniciar o trabalho da noite, passamos a palavra ao nosso irmão João Salgueiro para fazer a prece inicial. Irmãos e amigos, que a paz do Senhor esteja conosco hoje e sempre. Vamos elevar nosso pensamento ao alto e entrar em sintonia com o Pai, Criador de todos, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Através do Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão por Ele. Rogamos, Senhor, que derrame todas as vezes a luz do teu amor, tua paz, sobre todos nós aqui, encarnados e desencarnados, em mais um trabalho realizado nesta casa. Fazei, Senhor, um restante para que possa externar seus conhecimentos preparados para a noite de hoje. E que possamos aprender mais dessa doutrina maravilhosa e esclarecedora da verdadeira vida. Sendo assim, em nome de Deus, dos mentores da casa, passo a palavra para o dirigir nos trabalhos de hoje. Assim seja. E assim, com esta prece, e sempre com o pensamento elevado ao alto, fiquemos atentos para as palavras da nossa irmã, que serão muito enriquecedoras para todos nós. Muita paz. Boa noite. Que Jesus esteja com todos nós, para que hoje possamos, com muita tranquilidade, muita paz, muita simplicidade, falarmos sobre Maria, Mãe de Jesus. E um tema que vem a nos cativar muito, em especial, como o senhor falou na véspera do Dia das Mães, e que é aquele amor maravilhoso em nossas vidas, porque na hora do sufoco não tem outra pessoa, não. O primeiro grito que vem em nós, mãe, é isso que a gente precisa. Então, eu queria iniciar, pois... Deixa eu ver aqui para ele. Então, a noite de hoje, nós iremos nos reportar este livro. Não sei se alguém conhece. Ele é coordenador dele é Edson Carneiro, Maria, Mãe de Jesus. E, na realidade, exatamente a capa aí de nossa fala de hoje. E esse livro, antes de começar, eu queria dizer a vocês que essa face daqui é exatamente o rostinho de Maria de Nazaré. Em 1983, Chico Xavier queria fazer uma homenagem às mães e ele convidou um pintor e o processo era Emmanuel falava para Chico e Chico falava para o pintor. Vejam que lindo. Emmanuel falava para Chico e Chico falava para o pintor e o pintor ia ali traçando a face de Maria de Nazaré.
Tem até essa foto que a gente encontra, né, na internet, e foi uma forma dele homenagear. Então, quem gosta, quem tem essa ajuda magnífica, eu particularmente recorro muito a Maria de Nazaré. Agora, a partir de hoje, se não sabia, pode mentalizar esse rostinho, que é justamente a face dela, e é aqui a capa do livro que vamos refletir hoje. E o que é que esse livro nos traz? Por que ele me cativou em trazer aqui para vocês, em expor um conhecimento a mais? A doutrina espírita, no seu aspecto esclarecedor, ela é uma oportunidade muito grande para que tenhamos o conhecimento da essência da vida. Muitos livros, eles são disponibilizados para as nossas orientações. Então, para termos esse conhecimento e melhorarmos mais ainda, e conhecermos e crescermos, vamos fazer um esforço e a gente eleger um livro para ler. Vamos dizer assim, no ano eu vou ler tal livro. E nesse processo disciplinar, educativo, a gente vai crescendo, a gente vai conhecendo e a gente vai se melhorando cada vez mais. Não só a literatura, como também os cursos que a casa oferece. É importante para nós termos esse conhecimento. Por exemplo, a palestra pública, como é importante. Se ficarmos em casa esperando que tudo passe e que a gente fique 45 a 50 minutos parados escutando uma palestra, é muito difícil. Muito. Então, o fato de se arrumar, de vir para casa, de sentar nos banquinhos, de receber esse acolhimento, de receber, meus amores, o carinho dos mentores da casa. Cada local desse foi um local planejado para cada um de nós. É aí onde nós estamos sentados agora que os tratamentos são feitos, são complementados com os passes. Mas é aqui, nessa sintonia, nessa calma, que a gente vai absorvendo. Enquanto mais a gente vai absorvendo, o cérebro vai organizando em nossa mente. Então, aqui o nosso lado intelectual. E aqui, o homem integral, aquele ligado a Deus. E aqui, as nossas ações, as nossas obras, as nossas atitudes. Então, quando aprendemos e praticamos, aí nós estamos fazendo a parte nossa do nosso crescimento. Então, quem tiver a oportunidade, quem gostar, quem quiser, eu digo, vou me esforçar, organizar um horário para ler um livro. Vale muito e faz muito bem para a gente. E esse em especial, o que é que ele tem para nos oferecer? Esse livro, na realidade, ele é uma antologia. Ele é um resumo dos capítulos mais importantes do Evangelho segundo Lucas, Memória do Suicida e de Boa Nova de Chico. O Evangelho de Lucas, ele é o evangelho dito por Maria, né? A história dele, ela é muito bem contada naquele livro Paulo e Estevão, onde Lucas era um médico e ele é um evangelho que não teve o contato direto com Cristo. Depois da crucificação, Lucas conheceu Paulo de Tarso na sua modificação, na sua transformação, e ele queria, incentivava até a escrita do Cristo. A preocupação dele é que, se não escrevesse, o tempo ia passar e a memória do Cristo não ficaria. Observe que coisa linda. E é quando ele, em suas pregações, quem leu Paulo Estevão aqui, deve estar se recordando, lembrando, não é? Em suas pregações foi quando Lucas conheceu Paulo de Tarso, que era Saulo, o fariseu. E com a sua modificação na estrada de Damasco, ele se transformou em Paulo de Tarso. E quando ele conheceu Lucas, ele ficou assim encantado com o conhecimento intelectual que Lucas tinha. E foi quando ele combinou: Lucas, senta ao lado de Maria de Nazaré. Ele combinou com Maria de Nazaré, ela vai te contar tudo do Mestre Jesus, desde ele pequenininho. Senta ao lado dele, ao lado dela. E Lucas foi e ficou muitos tempos lá em Éfeso
conversando com Maria de Nazaré. Então, é como diz a literatura, que é o evangelho amoroso, o evangelho dito pela Maria Santíssima, né? Também Memórias de um Suicida, ele tem algumas partes, e Boa Nova de Chico Xavier. E o que é que ele tem para nos oferecer? Esse livro ele tem 3 partes. A vida de Maria, atividades de Maria no plano espiritual, poemas e mensagens. São 3 partes. Com essas a gente aprende a essência de Maria de Nazaré. E ficamos nos perguntando, por que isso? Por que eu tenho esse conhecimento naquele espírito escolhido e que veio e que em sua barriguinha habitou o Mestre Jesus? O que é que ela tem para nos oferecer? E nos perguntamos, o que Maria, a mãe de Jesus, tem a nos dar? Por que ela marcou tanto a vida? Por que ela é tão importante e que muitas vezes, na hora de um desespero, quem é mãe aqui sabe, no sufoco, Maria de Nazaré, cuida de meu filho. Quando ele sai de casa, que vai fazer uma prova, vai fazer um concurso, vai numa entrevista, a gente pede a Maria de Nazaré. Maria Santíssima, cuida de meu bebê, cuida de meu filho, cuida de minha filha. Protege e ampare para que ela possa, ou ele, conseguir o seu objetivo com seu respectivo merecimento. Isso é um fato que existe em nós. Então, o que é que ela tem nos oferecer? Primeiro, um exemplo de acatamento à vontade de Deus. Cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Maria de Nazaré, na hora que o anjo Gabriel chegou e disse que ela ia habitar o Cristo, ela não ficou na dúvida, ela aceitou. Então, a mensagem de Deus, aquela mensagem que ela seria a mãe do Messias, imediatamente ela aceitou, não teve dúvida. Segundo, o exemplo de ter Jesus no coração, forte ligação com o governador espiritual do planeta, alegria na estribaria em Belém, mas também a dor na cruz do Calvário. São 2 momentos importantes, marcantes em nossas vidas, que a gente lembra e que toca a nossa emoção. É justamente quando ela pega Jesus em seus braços, quando o filho nasce, e a gente nem acredita que aquele ser tão lindo estava em nós, ou então quando ele chega aos nossos braços, e a dor que ela sentiu quando ele foi ao Calvário e colocado na cruz. O que mais que ele oferece? Alimento do amor espiritual materno. Oferece força para a humanidade enfrentar as provas diante dos filhos. Não é fácil ser mãe e ser pai. Não é fácil porque, como somos seres que reencarnamos várias vezes, em experiências passadas, pode ser até que nós vivemos experiências de pai e mãe, então acertamos. Mas também pode ser que essa seja a nossa primeira encarnação como pai e mãe, como um filho em nossos braços. É por isso que, quando a gente erra vamos dizer assim, erra uma palavra muito forte, comete enganos na educação de nossos filhos, vamos nos perdoar. Porque pode ser que essa seja o primeiro momento que temos alguém em nossa responsabilidade. Então, quando as experiências vêm, com a criação, o doar do amor diante de outra pessoa, ótimo. Mas quando não temos, é normal que os enganos, eles aconteçam. Então, isso tem que ficar marcado em nós, para que a gente vá adquirindo essa experiência e ajude. Você pode ver que é similar quando uma criança nasce, que é bem molinho, pequenininho, que quando chega nos braços da gente, quando eu falo, pode uma mãezinha aqui recordar na primeira vez que pegou os seus filhos, o seu filho nos braços. É tão pequenininho que você sente aquela diferença de ser. Por exemplo, quem deu o primeiro banho da minha filha foi meu esposo, porque eu achei tão molinha que eu disse, João, eu não vou conseguir, segura aqui. Aí ele pegou a menina e deu banho, eu fiquei olhando assim, tem mais experiência do que eu, com certeza. Mas o primeiro banho foi ele que deu.
Então, isso são coisas que a gente vai seguindo com o tempo e vai chegando. E Maria de Nazaré é esse exemplo de enfrentar firme e forte as dificuldades. E, finalmente, oportunidade de trabalho juntos que sofrem. Maria de Nazaré, ela tem as organizações espirituais que Maria participa e ajuda no mundo espiritual, que eu vou mostrar aqui a vocês o que o livro nos explicou, o que tem no livro, né? Então, vamos agora dar uma viagem. Vamos recordar e aprender sobre Maria de Nazaré. O que é que o livro faz? O que é que ele nos explica? Qual é o conhecimento que ele nos fornece? É lógico que em 40, 50 minutos de palestra a gente não consegue falar tudo. Eu tirei o mais importante. Então, ele começa a nos explicar o seguinte. Existe um casal chamado Isabel e Zacarias. Eram idosos. Isabel, ela era prima de Maria de Nazaré. Prima dela. E esse casal idoso, ele não conseguia ter filho. Não tiveram filhos. Na época também, o livro nos explica que nas sinagogas, em lugares iguais a este onde nós estamos aqui, os templos religiosos, era comum que uma pessoa entrasse, acendesse um incenso, para depois os outros entrarem. Nesse dia, quem entrou foi exatamente Zacarias. Quando Zacarias entrou, ele recebeu a mensagem do anjo Gabriel, onde disse: Isabel ficará grávida de João Batista. Então, foi uma surpresa maravilhosa, uma alegria muito grande naquele casal, já idoso, já idoso e ter seu filho. E ele ficou assustado. E agora? E agora, o nome dele será João, que é justamente João Batista, aquele último que veio anunciar a vida do Mestre Jesus. Certo? Outro casal, 6 meses depois, Maria e José, lá na cidade de Nazaré, na Galileia, um casal também apaixonado, ela, em suas orações, quando parava para refletir sobre a vida e sobre o Deus único, o que acontecia, ela recebeu a mensagem do mesmo anjo que falou com Zacarias 6 meses atrás. E ele disse: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Aí nós temos a primeira saudação da Ave Maria. Ela se assusta, porque aquele anjo, aquele ser de luz, chega perto de Maria e quer dizer algo a ela. E ela, em suas orações, firme no amor, ela escuta. Então, o mesmo anjo que anunciou, o mesmo espírito superior que anunciou a Isabel e Zacarias que chegaria João Batista, 6 meses depois, esse mesmo anjo anuncia a Maria de Nazaré que ela receberá o Mestre Jesus. Então ele diz: seu ventre conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Jesus. E qual foi a reação de Maria? Maria, ela não teve dúvida. Imediatamente ela vem e diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Isso está lá em Lucas. Então, ela não vacilou, ela não se preocupou com o tempo, com o ambiente, com as pessoas, com o que estava acontecendo. Ela foi firme no seu amor de mãe. E é esse amor que nos ajuda a transformar a humanidade. A literatura nos diz que é o amor que deu certo. Não tem algo mais aconchegante do que o colo de nossa mãezinha. Aquela que nos oportunizou chegarmos aqui no compromisso reencarnatório. E vou dizer mais ainda, independente da idade. Se um filho tem 5, se um filho tem 30, se um filho tem 50, sempre será o nosso filho. A minha filha hoje tem 26. Às vezes eu digo assim: vem cá, meu bebê. Mamãe, não fale assim, porque eles não gostam.
Mas o amor nosso não aguenta. Porque esse amor é sempre. Não importa a idade. O importante é o desejo do bem. É a nossa função de mãe que está sendo feita. É o nosso amor de mãe. E que em todos os momentos, se estiver barbudo, se estiver novinho, não vai importar para a gente. O cuidado é o mesmo. A atenção é firme. E muitas vezes até exageramos, mas faz parte do amor de mãe, né? Então, Maria Santíssima, ela vem com essa definição. Ela não teve a dúvida. E ela vem e diz: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Porque uma mãe nunca desiste de um filho. Seja qual for a dificuldade. Seja qual for o problema. Nunca vai desistir. Porque no ponto de angústia de um ser desesperado, nervoso, angustiado, sofrido, ter alguém que ele chame e que imediatamente essa pessoa vai ajudar, é divino. Quando estamos sofrendo e angustiados e temos o coração de uma mãe e temos alguém que nos coloque aqui, bem pertinho do coração, é muito importante. Ter um amparo de alguém que nos ajude é muito importante. E vamos assim mais forte, independente, e seja qual for o grau do erro de um filho. Uma mãe nunca abandona. Nunca. Ela sempre está ali firme a dizer: melhore, siga, errou, conserte. Precisa de ajuda, eu estou aqui. E muitas vezes tiramos até de nós e oferecemos para a felicidade de nossos filhos. E assim fez Maria de Nazaré. E o livro continua. Aí ele retrata a visita de Maria a Isabel. Elas moravam perto. E quando Maria soube que Isabel estava grávida, Isabel soube que Maria estava grávida, a alegria foi grande. Então, quando ela vai visitar em sua casa, Isabel diz, quando Maria chega: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Nós temos aí a segunda salvação, a segunda saudação da prece de Maria. Esse amor, e o livro diz, relata, que quando uma pensava na outra, é como se as crianças que estivessem em suas barriguinhas, elas se mexessem. E a energia de amor e de carinho entre Maria e Isabel, Jesus e João Batista era muito forte. Porque vencia todas as dificuldades da época. Então, aquela sintonia, cada vez mais, transformava. E o amor, ele crescia. Crescia para dar um exemplo de vida de luz e de paz para as pessoas. Veja que importante. Então, ele vem e nos explica: Maria, espírito puro que a humanidade recebeu. Ele explica o censo de Belém, a manjedoura, os pastores, o nascimento do Cristo, bem detalhado aqui no livro. Chega, emociona. A magia da manjedoura, a simplicidade do local, o carinho e todo o cuidado de José diante de Maria, grávida do Messias. Todo o amor que ela tinha. E esse transformar em sua vida, que é isso que acontece com nós, com todos nós. Somos uma pessoa, quando engravidamos e temos os nossos filhos, ou então quando chega uma criança em nossos braços, independente da forma, transformamos a nossa essência. Não somos as mesmas pessoas, não é verdade? Somos não. Quando colocamos em nossos braços a criança, que é divino, aquele dedinho pequenininho, aqueles pezinhos, aquelas unhas bem pequenininhas, aquele olhinho assim, o narizinho, a gente diz: meu Deus, é Deus. Não é. É Deus que está aqui. Ter um filho em nossos braços é Deus presente em nossas vidas. Então, toda essa magia desse amor é relatado nesse livro.
Aí ele vem mais forte depois conta quando Jesus foi no templo, o envolvimento, conta que quando Jesus se encontrava com João Batista, eles ficavam olhando os campos, cuidando dos animais, olhando, ajudando os idosos. Todos esses detalhes são explicados no livro. E aí, o que aconteceu? Jesus tornou o caminho, a verdade e a vida. E ele veio aqui bater a porta do coração de todos nós. E tudo isso Maria acompanhou. Os momentos que ele curava os cegos, que ele ajudava as pessoas, as pregações, tudo aquilo era um encantamento que se tinha. Quando a gente vê essa alegria de uma mãe, de um filho crescendo, de um filho estudando, toda aquela loucura do vestibular, e quando não passa, e a gente está lá firme ajudando, e quando passa, que é aquela alegria magnífica em nosso coração, que é outro desafio, e o primeiro dia da universidade, e o nervosismo, aí chegam as provas, e a gente, parece que é a gente que está fazendo as provas deles, e fica, Deus te abençoe, tenha calma que vai dar certo. E aí, como foi? Todo esse cuidado, todo esse acompanhamento, Maria de Nazaré observava tudo em Jesus. Esse amor perfeito, esse amor lindo demais. Mas o que aconteceu? O tempo passou e chegou a crucificação. Então, o livro nos relata que quando Maria soube que Jesus seria crucificado, a dor atingiu o seu coração de uma forma imensa. E ele vem e nos relata que durante o caminhar para ela observar e procurar onde Jesus está, ela pensou, será que eu vou ter o mesmo merecimento de Abraão? Lá do Antigo Testamento, quando Abraão foi sacrificar o seu filho para o Deus único, lembram, né? E que na hora ele recebe a mensagem que não tem a necessidade. Ela disse, será que tudo isso é só um momento? Que não vão crucificar o Cristo? Mas aí ela parou no caminho. E o livro nos diz que ela diz, Senhor, meu Deus, a tua vontade tem que ser feita. Quem sou eu para desejar algo que não siga o teu caminho? Então ela aceita e ela vai na busca das soluções do que fazer. Então a dor chega através de um filho. E quando a dor chega em nós, de um filho, é pior do que a dor que a gente sente conosco. E muitas vezes a gente deixa, tome, fique, não tem problema não. Mas mamãe, é tão importante para você esse livro. Não é não. Eu nem me lembrava mais desse livro. Pode ficar com ele, se é tão importante para você. Não é? Mas você gosta desse livro? Não, eu compro outro. Mas está tudo escrito, você escreve tudo e marca. Tem problema não, meu amor. Pode ler, fique com ele. Isso que a gente faz é o nosso amor. E muitas vezes até de nosso prato tiramos e doamos aos nossos filhos. Porque amamos e queremos o bem. Então, essa dor que ela sentiu é a dor quando a gente vê um filho sofrendo. E essa dor tem que ser vencida. Porque a vontade do Pai Celestial tem que existir em tudo. E assim a gente vai lembrando, à medida que eu vou falando, dos momentos que vivemos com os nossos filhos. Mas o que aconteceu? Maria vem dar esse aqui, ó, o maior exemplo do amor universal. Na hora onde ela chega, o João Evangelista, lá na crucificação, ela diz, meu filho, meu amado filho. Jesus olha para ela e diz, mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Aí ela dá o exemplo do amor universal. Ela dá o exemplo do amor que todos nós merecemos a felicidade. Que, de fato,
Não importa somente que uma pessoa daqui esteja feliz. O que o Pai Celestial quer é que todos nós aqui estejamos bem, feliz, amável, com saúde, trabalhando, caminhando para Jesus. Isso é um fato. Caminhando para Jesus. É isso que ele quer de todos nós. E Maria conseguiu, através de sua interpretação de chegar lá, olhar para Jesus e ele dizer, olhar para ela e ele falar: mãe, eis aí o teu filho. Aí é que está a presença do Mestre Jesus, nesse amor de mãe e de filho. E agora, Lady Jane, acabou. Jesus foi crucificado e Maria de Nazaré. E agora? O que aconteceu com ela? Porque a gente só fica na mente, né? Até a crucificação. Onde andou Maria de Nazaré? O que ela fez? O seu amor de mãe, onde está? O que foi? Aí o livro nos diz assim, Maria, ela tinha umas primas que moravam na Bataneia, uma cidade perto de Jerusalém. E ela foi morar lá, no apoio do aconchego familiar. Só que, logo após a crucificação, foi um tormento muito grande na humanidade. E todos aqueles que confiavam no Mestre Jesus, para não perder a sua vida, eles procuravam algum local para seguir. E João, evangelista, ele foi morar numa cidade chamada Éfeso. E quando ele soube que Maria de Nazaré estava com as primas dela, ele tinha um carinho muito especial por ela. Então, João chamou Maria, vamos para Éfeso, porque lá iniciaremos um estudo e um encontro com as pessoas para falar do Mestre Jesus. Então, ele foi e ela aceitou. E o que acontece? Maria Santíssima, Maria, começou a reunir pessoas. E o livro nos diz que passavam a noite, refletindo sobre a mensagem do Cristo. E por que se tem esse nome, Casa da Santíssima? Ele nos diz o seguinte, que um leproso, aliviado das dores, quando o pessoal sabia que a mãe de Jesus estava em Éfeso, todos iam para lá. E esse leproso, angustiado e sofrido, recebeu o alívio das dores, lá com Maria de Nazaré e João Evangelista. É quando ele diz, Senhora, sois a mãe de nosso mestre e a nossa Mãe Santíssima. Por isso que tem esse nome, Maria Santíssima. Está relatada no livro. A dor dele, a angústia que ele sentiu e o alívio que ele teve de sua saúde fez com que ele exaltasse mais e mais. Por isso que nós temos esse nome e esse, vamos dizer, esse carinho, esse apelido carinhoso onde nós chamamos Maria Santíssima. O livro nos conta também, justamente é nesse livro que eu falei para vocês, de Paulo e Estevão, Paulo de Tarso, Jesus e Maria. É um capítulo belíssimo. Paulo, ele ia seguir, que ele teve uma época que ele começou a viajar pelas cidades para divulgar a mensagem do Cristo. E ele, numa dessas partidas, ele orientou justamente Lucas, né, para que ele procurasse Maria e escrevesse o Evangelho, como eu falei no início, o Evangelho segundo São Lucas. E Paulo de Tarso, antes de ser preso em Jerusalém, ele sai de Éfeso e naquela multidão, o livro relata, quem leu lembra, que ele vê de longe aquela criatura pequenininha, baixinha, mas muito simples, mas de uma luminosidade exuberante. Era Maria Santíssima que vinha abraçar e se despedir de Paulo de Tarso, onde ele pega a sua mãozinha e dá um beijo nela. É outro momento muito bonito que tem no livro Paulo e Estevão, esse livro que eu estou aí mostrando para vocês, e que isso é muito bem relatado. Tem outros detalhes, mas que não dá tempo.
que agora a gente vai refletir. Maria ficou idosa lá na casa de Éfeso. E ela sempre recebia a visita de pessoas pedindo ajuda. Desde o momento que ela foi lá, residir em Éfeso com João. E certo dia, ela idosa, quietinha, lá, observando, conta que a casa era numa colina, todo um ambiente, ela recebe a visita de um pedinte. E está aqui na página 71. Vou compartilhar com vocês como é lindo. Enlevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Olha que lindo. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam no seu carinho. Venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maria bem velhinha, e ela escuta essas palavras desse pedinte. Aí Maria faz. Que mendigo seria aquele que acalmava as dores secretas da alma saudosa, como bálsamos doces. Quando esse pedinte chegou, Maria sentiu uma paz imensa. As pessoas iam lá buscar a paz, e ele trouxe a paz para Maria de Nazaré. Aí o livro vem e nos diz: nenhum lhe surgira até então para dar, era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante, desconhecido, lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira, noutros tempos, aquela voz meiga e carinhosa? Quem seria? Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo aceno de amor: minha mãe, vem aos meus braços. E Jesus veio buscar Maria de Nazaré. No ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Ela não aguentou a presença e o amor dele. Queria ajoelhar diante de Jesus. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e escutar tudo com muita ternura. Ele, porém, levantando-se, cercado de um halo de luz celestial, se ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso tom: sim, minha mãe, sou eu, Jesus. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no seu reino a rainha dos anjos. Maria de Nazaré desencarna e ela é recebida, amparada por Jesus, que veio buscá-la. É um momento que eu achei dos mais emocionantes, por isso que eu gosto de ler, quando eu tenho a oportunidade de falar de Maria de Nazaré. Ela chegou e ela ficou perto de Jesus. E Maria retorna. Essa parte está no livro Boa Nova. Maria retorna ao mundo espiritual. Ela desencarna, e quando ela desencarna, ela revê toda a Galileia. E no momento desse, onde ela revê todo aquele povo sofrido, ainda com a dor da partida do Mestre Jesus, o que Maria de Nazaré faz? O que possuía para deixar ao povo sofrido o ânimo e a alegria em viver? É quando Maria de longe observa uma mocinha triste, chorando, ainda sentindo a dor da crucificação do Cristo. E antes de retornar à pátria espiritual, Maria de Nazaré chega perto do seu ouvido e canta e diz: ânimo, minha filha, bom ânimo pela vida. E aí a mocinha emocionada começa a cantar. E nós temos os cânticos de Maria de Nazaré. E esses cânticos que aliviam as nossas dores e nos faz ser mais positivos e amar mais a vida. Então, esse amor, esse carinho de Maria de Nazaré, muito forte na presença de todos nós. E agora, atividades de Maria no plano espiritual.
a crucificação, Maria foi amparada, Maria foi recebida por Jesus e Maria retornou ao mundo espiritual. E o que é que Maria faz no mundo espiritual? Nós temos aqui o Vale do Suicida, nesse livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, onde esse vale ele é composto por espíritos sofridos que cometeram suicídios. Maria de Nazaré tem um trabalho belíssimo, Comboio de Maria de Nazaré, onde ela resgata esses espíritos sofredores, arrependidos pela dor de terem cometido o suicídio. Ela ora por eles, ela ampara, e ela tem toda uma equipe espiritual que se desloca ao Vale do Suicida e resgata esses espíritos com dor e angústia. E nós temos aí, quando o livro nos diz que o amor de Maria é semelhante aos braços maternais que abraçam um bebê de encontro ao seio, envolvendo-o por completo. Aquele momento onde o filho está chorando, que a gente coloca eles bem pertinho e diz assim, chora não, meu amor, mamãe está aqui. É esse amor que os espíritos que cometeram nas suas reencarnações suicídios, é essa sensação que eles têm quando o comboio de Maria de Nazaré chega no Vale do Suicida. Tudo explicado nesse livro. E que vem se reportar a esse Memória do Suicida. Aí ele vem e nos mostra, é a legião Servos de Maria de Nazaré. Ele tem aqui, e ele relata, escutem, esse amor que sentiu. De súbito ressoou na atmosfera dramática daquele inferno onde tanto padeci. Esse é o testemunho de um espírito suicida que foi resgatado e relatado nesse livro Memória do Suicida pelo Comboio de Maria de Nazaré. Repercutindo estrondosamente pelos mais profundos recôncavos do meu ser, o meu nome chamado para a libertação. Abrigo número 38, Rua 48. Atenção, abrigo 38, ingressar no comboio de socorro. Atenção, Camilo Cândido Botelho, Belarmindo de Queiroz e Souza, Jerônimo, João, e ressaltaram todos aqueles espíritos que foram socorridos. Entrei nas portas de entrada, lia-se a legenda vista antes, nunca vista antes, a flâmula empunhada pelo comandante do pelotão, Legião dos Servos de Maria de Nazaré. Meus amores, um espírito que comete um suicídio aqui, que vai para o Vale do Suicida, e lá ele recebe, diante de seu merecimento e arrependimento, a oportunidade de ser resgatado pelo comboio de Maria de Nazaré, é uma alegria muito grande. Ele não acreditava, mas ele foi resgatado. Tudo aqui, nesse livro mostrado. E o que é que acontece? Maria de Nazaré, ela tem um hospital, Maria de Nazaré. Ela pega esses espíritos que cometeram suicídio, resgata nos comboios, leva a esse hospital, lá são feitas cirurgias a nível perispirituais, onde esses espíritos eles são tratados, ajudados e amparados. E mais ainda, ela também tem a Mansão da Esperança. É um local de estudo onde esses espíritos que foram resgatados, que sofreram angústias, mas que fizeram as cirurgias, estão arrependidos, eles são levados a essas escolas, onde lá eles aprendem o que fazer, como reagir, para na próxima encarnação, eles terem o resgate do suicídio que cometeram. Minha gente, olha que coisa mais linda. Que amparo maravilhoso que Maria de Nazaré faz a cada um desses espíritos. Eles são resgatados, eles são
ajudados. E eles têm, diante de tudo que recebem, a oportunidade ainda de receber toda a orientação necessária do que fazer, de como fazer para vencer o erro que eles cometeram do suicídio. Então, se alguém aqui tiver um parente, um amigo, alguém que cometeu suicídio, ore e peça que ele consiga ser resgatado pelo comboio de Maria de Nazaré, para que ele consiga vencer esse erro que foi cometido. E, finalmente, nós temos aí a hora da Ave Maria. São preces a Maria, a mãe de Jesus, na terra e no plano espiritual. E essa oração, ela reúne todos os espíritos de luz que ajudam toda a humanidade. E que, com isso, todos eles irão cada vez mais melhorar diante de suas dores. Então, eu queria deixar com vocês essa oportunidade de quem puder ler esse livro e saber tudo sobre Maria de Nazaré. É muito importante, porque abre o nosso conhecimento e exercita o nosso amor de mãe, o nosso amor diante da humanidade. Mas agora, eu queria fazer uma homenagem a todas as mães. E cada um de nós vai parar tudo o que está pensando. Vai acompanhar as minhas palavras e vai mentalizar cada um a sua mãezinha. Para que o nosso amor saia daqui e alcance a nossa mãezinha. Se ela estiver encarnada, ótimo, ainda está perto de nós. Se ela partiu para o mundo espiritual, ótimo, porque o nosso amor, ele vence a distância, seja qual for. Então vamos agora, cada um, mentalizar o rostinho de nossa mãezinha e acompanhar as nossas palavras. Mãezinha querida, que saudade. Mãezinha, que o nosso amor possa alcançar você, a mãe de cada um de nós aqui presente. De forma de toda a nossa gratidão por todos os momentos, mãezinha, que recebemos o seu carinho e o seu cuidado. Por todas as vezes que escutamos em nossa infância: não corra, meu filho, não corra, minha filha, ande devagar que você pode cair. Por toda a alimentação, por todo o cuidado, por todos os beijos, mãezinha, que recebemos de você quando íamos dormir. Por todos os fatores positivos, todo o cuidado com nossa alimentação, com nosso estudo. Todo o cuidado com quem iríamos nos relacionar, com as pessoas que iríamos ajudar. Se você estiver aqui, mãezinha, quem tiver sua mãe encarnada, mentaliza com todo o amor e todo o carinho esse sentimento de gratidão. E que se amanhã tiver a oportunidade de dar nela um beijo e um abraço, isso será feito. Se não conseguir uma ligação, uma mensagem no WhatsApp, para que esse amor se dirija a cada mãezinha. E se a mãezinha de alguém está no mundo espiritual, que nesse momento o nosso amor possa vencer todas as barreiras, que a nossa saudade da distância não seja uma saudade de tristeza e de angústia, seja uma saudade de gratidão e de alegria. E que a nossa mãezinha possa receber todo esse carinho, todo esse amor que temos para com ela. E que Maria Santíssima possa protegê-la, para que ela vença todas as dificuldades. E quando retornarmos
ao mundo espiritual, possamos sermos cada um de nós recebidos com todo amor e todo carinho. E que aquele beijo que recebemos na nossa infância permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. E assim, deixo a todos vocês o carinho, que o amor da mãezinha de cada um possa permanecer presente sempre, ajudando em todos os momentos. E que na hora onde a saudade chegar, se as lágrimas correrem de nossos olhos, possamos dizer: mãezinha, eu te amo. Mãe, eu te amo. Mãinha, eu te amo. Que Jesus nos guie, nos ilumine. E que amanhã seja um dia de muita alegria para todas as mães. Que Maria Santíssima, diante de tudo que ela nos deixou, de todo esse exemplo de amor, permaneça conosco, hoje e sempre. Muito obrigada. Obrigado, Leidiane, pela bela mensagem. Realmente emocionante para todos nós, pela forma de você explanar e exemplificar a grandeza de Maria Santíssima. Eu pediria ao nosso irmão Fidelis para fazer a prece de encerramento. Deus Todo-Poderoso, de bondade e misericórdia, agradecemos, Senhor, por mais esta noite de aprendizado, por mais essa alegria, por mais essa paz e tranquilidade para todos nós. Que Jesus ilumine cada um de nós e possa trazer para nós sempre a felicidade e o amor eterno. Assim, retornando do nosso lar na santa e divina paz. Eu digo também, uma palestra maravilhosa dessa, para todas as mães, muita felicidade, muito amor e muita paz. Passo a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele encerre os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Bom, e assim, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, concluímos os trabalhos da primeira fase, porém eu tenho um aviso que quinta-feira próxima, dia 18, será iniciado o curso de mediunidade. Aqueles que queiram podem chegar aqui às 7h30 da noite. E é importante, quem está na Casa Espírita, conhecer o que é a doutrina, como é que acontece o tratamento, porque isso tudo enriquece os nossos conhecimentos. Isso poderá, inclusive, facilitar o nosso tratamento. Então, uma boa noite a todos, um feliz Dia das Mães para todas as mães e fiquem em paz, em nome de Jesus. Sim, sim.